com muito orgulho mesmo nesse altar. Eu só não apresento nesse altar com orgulho pessoas que eu ouvi falar, fui informado por alguém, trouxe ao altar e depois eu fico decepcionado ou frustrado com alguma coisa. Mas os nossos pastores, irmão, você receba com alegria esses pastores. São pastores que trabalham, pastores que têm uma vida íntegra no altar do Senhor, nos seus lares. Eu espero que seja assim sempre, para a honra e glória do Senhor, para eu ter prazer de apresentá-los como servos do Senhor, como benditos do Senhor, como homens e mulheres de Deus, e quando sobe no altar, sobe porque estão preparados para trazer a palavra para a igreja. Eu quero que você receba nessa manhã, é um irmão, um amigo, sabe? Eu aprendi a admirar pelo seu esforço, pelo seu trabalho, com tudo que ele faz, tem tempo para se preparar para a palavra, não vem de qualquer jeito. Então eu quero louvar a Deus, quero que você receba nessa manhã um servo do Senhor, que tem trabalhado, é verdade, mas tem se preparado para a palavra também. Receba o pastor Marcos nessa manhã, que vai... Amém, queridos? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você recebe? Glória a Deus. Vamos à palavra, queridos. Abra a tua Bíblia aí, 1 Samuel, no capítulo 15. Vamos ler 2 versículos na palavra de Deus. Glória a Deus. Que você prestasse toda a atenção e toda a reverência àquilo que Deus tem falado e continuará falando por esta manhã, à noite também, em nome de Jesus, e nas congregações. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Glória a Deus. Amém, amados? Os irmãos aí atrás estão me ouvindo bem? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Glória a Deus. Talvez há quem pense, neste momento, o pastor Braga ontem à noite, quando saiu daqui, pegou o telefone e ligou para o pastor Marcos e falou assim: pastor Marcos, prepara uma palavra acerca de obediência. Fala acerca de obedecer. Mas eu não conversei com o pastor Braga não, queridos. Eu tive uma conversa na madrugada com aquele que é Senhor dessa igreja, com aquele que é Rei, soberano, pastor. E ele falou assim comigo: fala com a minha igreja acerca de obediência. Eu louvo a Deus. O pastor Braga subiu aqui e falou acerca de obediência. Eu louvo a Deus porque a Amanda cantou assim: mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia a proposta vem e me chama, mas eu escolho Deus. Eu prefiro obedecer a Deus. Eu prefiro não negociar. Eu prefiro ser amigo de Deus. A palavra do Senhor para a igreja nesta manhã é: o obedecer é melhor que sacrificar. Mas eu queria antes, queridos,
falar da minha alegria por estarmos celebrando o 7º ano de vida do nosso ministério. Eu louvo tremendamente ao meu Deus, que é Senhor absoluto da minha vida, rendo graças ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que me concedeu a oportunidade há 5 anos atrás de fazer parte e de certa forma ajudar a escrever alguns trechos desta história que está apenas começando, mas com certeza já é uma grande história. Você concorda com isso? Já é uma grande história. Um pastor que ministrou lá na QNL falou uma frase que eu queria repetir. O nome dele é pastor João Ambrósio, e eu particularmente concordo com ele quando ele disse assim: essa igreja é uma criança que já nasceu grande. Você olhando daqui e observando algumas crianças de 7 anos, você entende a profundidade dessa frase. Esta criança já nasceu grande. Amém, queridos? Mas, amados, tudo isso só tem acontecido porque o anjo da igreja decidiu ser obediente, decidiu obedecer. Tudo isso tem acontecido porque um princípio que sustenta a igreja decidiu ser cumprido, que é obedecer. Obedecer a Deus em primeiro plano, obedecer às leis que regem o mundo físico e obedecer uma visão que Deus deu. Nenhuma igreja, queridos, pode prosperar e pode avançar se não obedecermos em primeiro lugar a Deus, se não obedecermos às leis que com certeza regem o plano físico, e se não obedecermos uma visão dada por Deus à igreja. Quando nós falamos de visão, nós não estamos falando de uma visão que Deus concedeu ao pastor Braga, para que ele transmitisse aos pastores, para que os pastores tentassem cumprir esta visão. Mas nós estamos falando de uma visão que Deus entregou ao anjo da igreja, para a igreja, na sua totalidade, andar dentro de uma visão, que é a visão de Deus, queridos. A igreja não foi estabelecida debaixo da visão da igreja A ou B, ou do ministério que nós éramos simpatizantes. A igreja foi estabelecida debaixo de uma visão de Deus. Deixa eu te falar algo, queridos, que acabamos de ler. O reinado de Saul foi rasgado quando ele decidiu andar por aquilo que ele achava que era certo. Você está entendendo o que eu estou falando? O reinado de Saul foi rasgado, o reino se acabou quando ele decidiu andar por aquilo que ele achava que era certo e ignorou a voz de Deus. Nós não temos que andar por aquilo que achamos que é certo. Nós temos que andar por aquilo que Deus determina, por aquilo que Deus manda, por aquilo que Deus, através de uma visão, diz: faça, e nós temos que cumprir, queridos, senão nós vamos errar o alvo. A obediência é o caminho que nos leva a perpetuar uma história. Se queremos uma história longa, uma história abençoada, nós temos que obedecer de coração a Deus, porque obedecer de coração a Deus é melhor que qualquer forma exterior de adoração. Seja serviço a Deus, seja abnegação pessoal, seja o culto, a oração, o louvor, os dons espirituais, nada tem valor se não forem acompanhados pela obediência a Deus e os seus padrões de retidão.
eu sou o cara, eu faço tudo, eu domino tudo. Queridos, nada tem valor diante dos olhos de Deus se isso tudo não for acompanhado pela obediência. Diga obediência. Ontem eu encontrei com um amigo meu. Ele é um homem, eu acho que de 30 anos, e eu necessitei dar uma saída com ele. É um garoto que eu acompanho desde os 7, né, porque eu tenho um pouquinho mais de 30. E quando nós saímos, ele dizia assim: pastor Marcos, quando você for fazer um trabalho na igreja, não é dessa igreja, me chama que eu quero te ajudar. Eu falei: por quê? Ele falou: para pagar os meus pecados. Eu falei: meu querido, não adianta nada. Se você for trabalhar comigo em cima do telhado, cavar buraco, ou seja lá o que for, não adianta nada, porque a remissão dos seus pecados só vem se você confessar e obedecer. Ele falou: é mesmo, né? Eu falei: é preciso confessar e obedecer. Jesus, olhando para algumas pessoas, disse assim: ó, perdoados estão os teus pecados, mas ide, e o que? Não peques mais. Não adianta orar, queridos, não adianta ser dizimista, não adianta ser levita, não adianta ser pedreiro, serralheiro, desentupir buraco, não adianta, queridos, se não houver no teu coração um princípio chamado obediência. Não perca o seu tempo brincando de crente. Se você decidiu no teu coração não obedecer, queridos, tome um posicionamento nesta manhã. Reveja os teus conceitos. Procure reconhecer a autoridade espiritual, determinações de Deus, senão você estará perdendo o seu tempo. Quando o pastor Braga falava com os líderes de congregação acerca de obediência, falava: obrigado, Jesus. A tua palavra nesta manhã para cada um de nós é obedecer. O pecado de Saul, queridos, foi seguir o seu próprio conceito do certo, ignorando a determinação de Deus. Olha onde Saul errou. Ele seguiu o que ele achava certo, ignorando aquilo que Deus tinha falado. Nós não temos que fazer aquilo que achamos que é certo. Nós temos que fazer o que Deus manda. Sabe por quê? Enganoso é o coração do homem. Às vezes você pensa que está seguindo certo, queridos, e que aquilo é o que é certo, mas você tem que ver se aquilo que você está fazendo, a maneira com que você está se comportando e agindo, está em conformidade com a vontade de Deus. O nosso erro é seguir o conceito que temos do certo. Muitas vezes queremos andar por conta própria, queremos seguir a nossa carreira solo, rasgamos princípios, não reconhecemos ou não queremos reconhecer a autoridade espiritual, fazemos do nosso jeito. Se você tem feito do teu jeito, querido, em nome de Jesus, comece a fazer do jeito de Deus. Se você tem falado o que você quer, comece a falar aquilo que Deus quer que você fale. Se você tem se comportado da maneira que você entende que tem que ser, se comporte da maneira que Deus quer que você se comporte. Eu quero ser como os jovens da minha idade. Eu quero fazer o que eles
eu sou crente, eu estou trabalhando para Deus. Nada tem valor aos olhos de Deus se não for acompanhado pela obediência. Obedecer é melhor que sacrificar. Quantos desejam uma história duradoura? Faça assim. Quantos desejam a continuidade da sua história? Levante a mão. Então eu vou te dar um conselho. Seja obediente. Obedeça a Deus, queridos. Muitos homens eternizaram as suas histórias porque foram obedientes, disciplinados e deixaram um modelo que perdura séculos após séculos. Outros rasgaram da história ou foram rasgados porque optaram pela desobediência, pela rebeldia. A pergunta é: que modelo de história temos construído? Feche os seus olhos um pouquinho. Responde aí para você mesmo, meu amado e minha amada. Que modelo de história você tem construído? Eu sou bonzinho na igreja. É a minha história que eu tenho escrito para que todo mundo veja. Mas o que você é lá fora? O que você é lá no mundo? O que você é quando o pecado chega todo dia e te chama? Você tem escolhido Deus? Você tem preferido ser amigo de Deus? Obedeça a Deus, meu querido e minha querida, porque isso te conduzirá a um relacionamento pessoal com Ele. Não existe intimidade com Deus. Não existe. Diga assim: não existe. Se não houver obediência. Se você quer ter um tempo pessoal, um relacionamento pessoal com Deus, seja obediente. Quando um filho é obediente ao pai, queridos, isso gera um relacionamento pessoal, isso gera amor, isso gera conversa, isso gera ajuda, gera conselho. Eu assisti uma reportagem ontem de um filho drogado, que a mãe falava assim: eu não quero ver esse garoto. Passou no programa do Luciano Huck. Já me deu muita decepção, já me deu muito trabalho. Eu só aceito olhar para ele se ele mudar. Quando você é obediente, isso gera um relacionamento pessoal com Deus. Relacionamento pessoal com Deus, Airã, é poder falar com Deus, e é poder ouvir a voz de Deus, é poder se deitar ao ombro de Deus e Ele falar: vem aqui, meu filho, que eu te escuto, que eu quero te ajudar. Porque você tem sido um filho obediente. Porque você pode estar em outro estado, em outra parte do mundo, mas você tem sido obediente a princípios. Você tem guardado a visão, você tem guardado a obediência a Deus. Um funcionário obediente tem um bom relacionamento com o patrão. Sim ou não, queridos? Esse é meu funcionário. É um exemplo dentro da minha empresa. Esses dias eu ouvi um patrão que dizia assim: está vendo esse cara ali, ó? É o melhor funcionário que eu tenho. E ele passou por uma necessidade. Ele tinha que comprar uma casa e ele não tinha como comprar. Eu tive que fazer um financiamento, emprestei o dinheiro para que ele comprasse a casa e me pagasse da forma que quisesse, sem juros, sem nada, porque ele é um funcionário obediente, é disciplinado, é um bom funcionário. Obedeça a Deus, porque isso te conduzirá a um relacionamento pessoal com Ele. Obedeça as determinações da sua palavra, porque ela expressa a vontade do coração de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: a palavra é inspirada
Inspirada, queridos, no original grego, significa respirada por Deus. A palavra inspirada é respirada por Deus. Portanto, a palavra respirada por Deus é a própria vida sendo manifesta a nós. Nela não contém erros, é absolutamente verdadeira, é fidedigna, é infalível, inabalável. É a expressão da sabedoria do caráter de Deus. Diz a palavra, é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pode aplaudir o Senhor, queridos. Da boca de Deus emana vida. Diga assim, vida. Da boca do homem emana morte. Diga morte. Quando você escuta a palavra de Deus e recebe, você está sendo pulverizado pela vida. Porque a respiração de Deus é a palavra expirada. Mas infelizmente, queridos, nós preferimos ouvir palavras doces e bem ensaiadas de homens a ouvir a voz de Deus. Porque nem sempre a palavra de Deus é doce, nem sempre. Talvez essa palavra esteja sendo amarga nesta manhã. Porque a palavra de Deus, como o pastor Braga disse, nem sempre ela é doce. Ela é para exortar, ela é para corrigir, é para orientar, para que tenhamos uma carreira de homens e mulheres de Deus brilhante. Mas uma coisa é certa, queridos, a palavra de Deus sempre vai gerar vida. A palavra de Deus sempre trará vida. Por que nós optamos em ouvir palavras de morte? Olha o que Tiago diz no capítulo 3, versículos 6 a 8. Diz assim, que quando não conseguimos dominar a língua, ela é como um fogo, como um mundo de iniquidade, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada por quem? Diga assim, pelo inferno. Segue dizendo assim, porque toda a natureza, tanto de bestas, feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi tomada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha ou veneno mortal. Quando nós deixamos de obedecer, queridos, e não dominamos a língua, ela é um instrumento venenoso. A Bíblia diz assim, que ela está cheia de peçonha ou de veneno mortal. Quantas vezes, por não ouvir a palavra, ou por liberar palavras, nós matamos as pessoas? Eu até me lembro, há alguns anos atrás, eu matei por algumas horas uma personalidade pública. Matei. Sabe por quê? Porque eu não pensei naquilo que eu ia falar, né, Rafael? Eu até falei na escola dominical esses dias. Eu fui buscar um documento ali no CIA, na base de um carro, e eu estou na fila do guichê, e eu comecei a observar a moça que estava lá no seu computador. Isso é no meu tempo, né, computador, né? E eu olhando e aquela moça chorando, e chorava, e a lágrima, Deus, e fui lembrando, eu falei, poxa, tem que fazer alguma coisa. Todo mundo passou, mas eu sou um pastor, né? Quando chegou a minha vez, eu disse, moça, está tudo bem? Está. Posso te ajudar? Não. Posso fazer alguma coisa? Não, estou muito triste. O que aconteceu? Eu vi
vi na internet agora que a Xuxa morreu. E a menina, como é o nome? Da Xuxa? Xaxa. Xaxa. Xizá, não, né? Sacha. Está internado em estado grave. Eu falei, meu Deus. Fiquei triste, queridos. Morreu. Eu não posso fazer nada, morreu. Chorava e eu, celular, liguei para o escritório do Zezinho, foi na frente. Falei, Zezinho, estou aqui na malha. O que foi? Mas a Xuxa acabou de morrer. Tânia, Xuxa morreu. Funcionários da Xuxa acabou de morrer. Marcos me falou. Tânia pegou o telefone e ligou para minha mãe. Minha mãe pegou o telefone e ligou para a Solange, Alexandra, Lídia, Paulinho. Xuxa morreu. Que coisa terrível. Aí eu vi uma televisão lá no fundo da loja. Uma mulher e duas menininhas. Falei, vou lá, tá na Globo, tá passando a notícia. Cheguei, fiquei olhando em nada. Eu olhava, esperei aquele negócio de reportagem especial, nada. Aí eu falei, dona, a senhora viu alguma notícia aí? Não. O que foi? Eu falei, Xuxa acabou de morrer. As meninas começou a chorar, as menininhas. E a mulher, meu marido entra na internet, Xuxa morreu, Sacha está internado em estado grave. Morreu, eu falei, morreu? Olha lá, você está chorando ali, ó. Falou agora para mim. Morreu, acabou. Saí triste, querido. Pessoa, né, que a gente conhece há muito tempo. Cheguei na madeireira, fui comprar um material. Falei, coisa triste, né? O cara, o quê? Falei, cara, Xuxa morreu. O quê? Xuxa morreu! E tô ali na madeireira e todo mundo internet e telefone. Daí a pouco o Rafael me liga. Marcos, Xuxa não morreu. Eu falei, que diabo é isso, meu Deus? Morreu, não morreu. Então, queridos, às vezes nós ouvimos palavra de morte, sabe? E deixamos de ouvir a palavra de Deus. Obedeça e seja leal à visão que Deus entregou a este ministério. Nós não andamos segundo a visão de outros ministérios, mas nós andamos segundo a visão que Deus nos deu. Mateus 6,33, Jesus disse assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus nos deu uma visão de dependência total nele e muito trabalho. Nós vamos continuar assim, amém, queridos? Amém. Tem dado certo, sim ou não? Tem dado certo essa visão? Eu queria passar a palavra disso ao Senhor. Queria que o ministério de louvor viesse aqui em nome de Jesus. Eu não vou nem falar bem rapidinho, né? Preste atenção de uma coisa. Olhe para mim aqui. O que você é no plano espiritual está intimamente relacionado com o que você é no plano físico. A construção da história eterna se dá no plano físico, e a matéria-prima dessa construção é a obediência. Se você quer ter uma vida abençoada junto a Deus, uma vida espiritual abençoada, construa essa história em obediência.